dois grupos se posicionando. Um grupo que tem um posicionamento naturalista e um grupo que tem um posicionamento criacionista. A questão é que nós temos, portanto, duas cosmovisões, duas propostas. Uma naturalista dizendo que tudo é resultado de geração espontânea e a outra dizendo que é resultado de uma criação sobrenatural. A questão é que as duas se baseiam em evidências. Então nós vamos ver que a discussão não é uma discussão religiosa, tem implicações religiosas. Deixe-me apenas dar uma ideia rápida para vocês. Quando nós pegamos, por exemplo, o naturalismo e o criacionismo, tá? Ou seja, o naturalismo mais voltado na área de um evolucionismo. O postulado dele é que houve uma geração espontânea. Isso até o presente momento não foi provado. Então você chega e fala assim, não, mas tem a experiência de Stanley Miller. Ótimo, amanhã à tarde a gente vai tratar dela. Amanhã à tarde nós vamos falar da biologia, da paleontologia, vamos tratar da origem da vida amanhã. Mas o postulado é que houve uma geração espontânea e dali teria havido uma evolução. Daí a ideia do evolucionismo. Agora, como explicar essa evolução? A ideia predominante que nós temos é a de Darwin. Daí vem o darwinismo. O postulado é da macroevolução. Macroevolução é aquela ideia de que pequenas variações produzem uma grande variação. Ou seja, por alguma razão misteriosa, peixe começou a respirar fora d'água. Então, o postulado é de macroevolução. Nós vamos discutir isso amanhã. Mas o darwinismo não explica tudo. Daí apareceu o neodarwinismo para explicar aquilo que o darwinismo não explicava. Ou seja, tem a ideia da seleção natural e esse processo dessas pequenas variações era principalmente levado ou motivado pelas mutações. Mas daí o pessoal percebeu que também não era o fim da história, tinha mais coisa por trás, e daí chegamos naquilo que é conhecido como teoria sintética, onde você pega praticamente todo esse pacote de coisas para tentar provar o postulado de que macroevolução ocorreu. Então, nesse aspecto da discussão da vida, o problema principal é provar macroevolução. Muitas pessoas chegam e falam assim, não, mas existe adaptação. Os criacionistas aceitam a adaptação é real. A pergunta é, o meio ambiente produziu uma carga genética que não tinha antes ou o meio ambiente ativou uma carga genética que já estava presente? Daí a discussão é interessante, porque isso aí é testável em laboratório. Então nós precisamos entender aonde estão esses questionamentos. Dentro do criacionismo, por outro lado, o pessoal fala, mas qual o posicionamento criacionista então? Qual a base do criacionismo? A base do criacionismo são os sinais, ou seja, evidências relacionadas com sinais de inteligência, a ideia de complexidade e informação. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso também. Agora, como explicar esse design inteligente que nós encontramos na natureza? Resposta é o criacionismo. Agora, criacionismo significa o quê? Um ato criador. Essa é a ideia por trás. Como explicar esse ato criador? Você vai ter que explicar através da criação especial, através de um criador. Em todos eles, nós vemos níveis diferentes de percepção, de estudo e de avaliação. Agora, o que normalmente acontece, se vocês olharem, aquela parte lá de cima, é onde as pessoas se concentram. Quem é o criador? Isso aí você vai ter que perguntar para o pastor. Não vai no laboratório, porque a gente não vai responder isso. Não pega tubo de ensaio, porque não é ali que você vai encontrar a resposta. Então é muito importante nós entendermos a discussão onde ela está. Então deixe-me tratar desse ponto ali embaixo, que é o design inteligente um pouquinho. Quando nós tratamos dessa base do criacionismo, que é o design inteligente, deixe-me dar um exemplo bem simples. Aqui do seu lado direito, você tem a chamada Rocha do Elefante, ela fica lá nos Estados Unidos. É uma formação rochosa. Aqui do seu lado esquerdo, você tem o Monte Rushmore, fica lá nos Estados Unidos também. É uma formação rochosa. Do lado direito, você tem uma formação rochosa formada por processos naturais. Vento, chuva e coisas desse jeito, erosão. Do lado esquerdo, ou seja, do seu lado direito, você também tem uma formação rochosa formada por processos naturais. Obviamente, por milhões e bilhões de anos, o vento soprou, a chuva caiu, todo esse negócio, a erosão foi dando a forma do rosto de 4 presidentes americanos nessas rochas, que por uma incrível coincidência ficam nos Estados Unidos. Você fala assim, não. Isso aqui não é resultado de processo natural. Como você sabe? Existe uma maneira da gente identificar. Claro que existe. Nós sabemos que a questão está relacionada com a ideia de complexidade e especificação. Processos naturais produzem coisas complexas. Mas quando você tem complexidade e especificação, processo natural não faz isso. Existe um limite até onde o processo natural vai. É que essa tese do design inteligente não é uma tese nova. Isso daí não é uma resposta ao darwinismo.
Entendam isso. Essa tese é uma tese que foi desenvolvida e foi publicada no ano de 1802 por William Paley. É a tese chamada do relojoeiro. Agora você entende por que Richard Dawkins escreveu um livro chamado O Relojoeiro Cego. O único problema é que ele escreveu quase 200 anos depois. A tese do relojoeiro diz o seguinte, que se você sair por aí e encontrar um relógio, talvez você não saiba nada do relógio. Se ele foi roubado ou não, se foi comprado, por quanto foi comprado, nem aonde foi feito, talvez você saiba. Mas a existência de um relógio mostra e demonstra a existência de um relojoeiro. Tem que ter alguém por aí que sabe fazer relógio. O raciocínio de Paley foi o seguinte, o universo é muito mais complexo, é muito mais intrincado do que um relógio. Portanto, se o universo tem um design, é porque o universo teve um designer, alguém que o projetou. Então, a nossa discussão pode ser colocada da seguinte forma, aceitar que existe um Criador é algo científico. Nós trabalhamos com uma causa primária, evidências, tudo isso. Agora, aceitar quem é o Criador, aí é o aspecto religioso. E muitas pessoas estão focando no debate justamente nesse ponto, no quem é o Criador.